campo que eu trouxe no Luau. Gente, fala nisso, ninguém me perguntou, mas o E-Camp foi bênção. Como foi o E-Camp para os que foram aí? Amém. Foi bênção? Foi bênção. Aleluia. Aliás, eu vou até chamar alguém aqui para testemunhar. Eu queria ouvir aqui Arthur, vem cá, Arthur, vem. Bia, quem mais? As meninas que queriam falar também, venham, se alguém quiser falar. Gabriel. A irmã de Gabriel, cadê? Eu esqueci o nome dela. Carol, cadê Carol? Venham cá, todos rapidinho. Eu sei que Deus está fazendo. Deus é bom em todo tempo. E Ele vai fazer mais, amém? Ele vai fazer bem mais. E aí, Arthur, como é que foi o E-Camp para você? Foi bênção. Bênção do céu, né? O que aconteceu diferente nesse E-Camp lá? Eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu acho que não precisa falar mais nada. Pois sei como é que foi. O pastor Cristiano estava pregando, aí no final da palavra ele falou: quem quiser ser batizado pelo Espírito Santo, ter o dom de línguas, vem à frente. Aí tia Cláudia começou a orar por mim, e ela começou a orar em línguas. E ela falou: já está aí. Na hora que ela falou isso, o Espírito Santo desceu e eu fui batizado. Glória a Deus. Eita, glória. E para você, Lia, como é que foi? Foi bênção também. O que você mais gostou lá da casa? Eu gostei muito da comunhão. Falar com Deus também. Mesmo que às vezes a gente se isola assim, para ter só Ele e Deus, mas também com os irmãos. É bom. É bom, a comunhão foi maravilhosa, né? Carol, me fala o que você me falou lá. Eu falei que foi o melhor acampamento de igreja da minha vida, só unção. Oh, glória a Deus. Já deixa esse só fala. E para você, como é que foi? Foi bem. Foi bênção. Deus falou com você lá? Falou. E para você, como é que foi? Maravilhoso. Maravilhoso. O que você mais gostou lá? A gincana e eu gostei dos cultos também. Os cultos, foi bênção os cultos? Foi. Muito bem. Gabriel, como é que foi o E-Camp para você? Uma maravilha. Palavra abençoada, reflexiva e o Espírito Santo descendo entre os jovens. Amém, pode descer, amém. Tem mais um? Desses. Fala, Larissa, como é que foi para você? Pessoal, gente, você quebra o pão lá. Eu não ia para campo. Eu fui para campo porque a Cacá pediu muito. Ela falou: bora ficar com você, vamos. Aí a gente foi para campo. E eu acho que eu nunca vou sentir tanta saudade de ter culto todo dia. Agora eu quero ter culto todo dia. Foi muito bom. Eu amei todos os cultos. Eu fiquei muito feliz porque eu vi eles, né? Eu vi eles Trindade. Eu fiquei muito feliz de voltar a ver eles. E eu fiquei muito feliz também que ele falou muito comigo, principalmente de Cláudia. E foi uma coisa que eu sabia que se eu estava indo para o campo era para alguma coisa. Mas eu não sabia que isso era muito tão grande. Oh, Deus! Foi maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Nós tivemos testemunhos, jovens que procuraram Cláudia para conversar alguns traumas, algumas coisas. E eu creio que Deus destravou pessoas lá. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Deus falou muito conosco. Muito. Os jovens estavam orando, estavam jejuando, nós levamos a sério. Nós começamos a ler o livro de Atos. E eu nunca li o livro de Atos como eu li dessa vez. O Senhor me confrontou tanto, porque
A gente tem que olhar, irmão. A gente tem que perceber onde nós estamos no Evangelho. Em que ponto nós estamos no Evangelho. Em que grau. Em que profundidade nós estamos. Em que profundidade. Será que a água está nos pés? Será que a água está nos joelhos? Será que a água está nos lombos? Será que a água já cobriu? Será que eu já estou mergulhando nesse rio? A gente tem que repensar a nossa fé, nosso Evangelho. E foi isso que eu fiz agora lendo o livro de Atos, repensando o meu Evangelho. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem muito para falar com a igreja. Muito mesmo. Deus falou conosco lá. E os jovens foram despertados a buscar a presença de Deus. Vamos dar aplauso ao vida desses jovens. Aleluia. Isso aqui foi só uma amostra. Uma pequena amostra do que Deus quer fazer na nossa vida. Ó, eu sei que você é crente, tá? Eu sei que você é crente. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que me chamou a atenção no livro de Atos 19. Quem quiser abrir aí, Atos 19. E a gente vai falar de coisas para viver o verdadeiro Evangelho. Eu descobri uma coisa, que nem todo mundo quer viver o verdadeiro Evangelho. Alguns querem fazer parte de um grupo social. Alguns querem viver o Evangelho por desencargo de consciência. Porque sabe que aquilo é correto, que aquilo é certo, mas eu não vou me afundar. Eu não vou me envolver. Lá na nossa região a gente toma muito banho de rio. Toma o quê? Banho de rio. Lá tem muito rio na nossa região, lá no oeste da Bahia. Na minha cidade chamada Santa Maria da Vitória, tem um riozão caudaloso. E em Correntina tem um rio escandaloso. É bonito, é um rio escandaloso que tem lá. As 7 ilhas. E tem umas ilhas lá que tem assim, ilha infantil, ilha de casais. Quem já foi lá é uma graça. Ilha infantil, ilha dos casais, ilha dos namorados, ilha dos idosos, tem ilha de tudo. Tem ilha de tudo que é jeito lá. Por isso que é 7 ilhas. Se você for na Ilha das Crianças, ela vai bater aqui mais ou menos. Vocês não vão se afogar lá, porque é a Ilha das Crianças. É fácil você entrar no Rio das Crianças, na Ilha das Crianças lá no Rio, e sair dele rapidamente. Às vezes a gente não vai para a beira do rio porque não quer tomar banho e você vai na beira, naquela areia, tem uma areiazinha, né? Tem uns rios, uma praia, que aquela águazinha, aquela areia, você vai ali devagar, a água, bota o pezinho, a água da pia, você faz o quê? Você tira aquele pé seu na maior facilidade do mundo. Não. Você vai mais um pouquinho, a onda começa a bater, fala, opa, você volta. É fácil sair quando a água é rasa. Quando a água está cobrindo você, é difícil. É mais difícil. Você já tem dificuldade. Na cintura, você já tentou correr com água na cintura? Às vezes a gente faz exercício lá dentro da água, com a água aqui na cintura, para poder fortalecer a musculatura. Por quê? Porque é difícil você mover as águas como está aqui. A água, ela segura os seus movimentos. Quando está por aqui, quem já tem medo de nadar já não vai, ela vai sair, porque aqui já corre o risco de você. Você já viu gente fofocando no raso? Já viu? É engraçado, a pessoa cai. Na distantinha a pessoa cai, mas o medo é tanto. O medo é tanto. Que tem gente que até morre, gente. No raso. Por causa do medo da água. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, não tenham medo das águas. Não tenha medo do fundo. Não tenha medo da corrente, da correnteza. Não tenha medo. Para os que querem nadar, eu dou um conselho, porque eu sei nadar e eu aprendi de uma forma. A forma que eu aprendi a nadar, sabe como foi? O rio lá era estreito, era mais estreito do que isso aqui. Mas quando chovia, o rio aumentava o volume.
E uma pessoa mais velha achou que eu sabia nadar e me jogou. Eu só tive uma opção: ou morrer ou nadar. Qual vocês acham que eu tive? Estou vivo, né? Vivi. Eu segui o fluxo, a minha ideia, eu não vou contra essa correnteza. Se você tentar ir contra, ficar no meio, você vai afundar. Eu deixei a correnteza me levar por um momento e fui com pequenas braçadas indo para a margem. O fluxo das águas, a água está em movimento. O mais fácil para você se afundar é quando a água ela está parada. A água de lagoa é mais fácil a pessoa afogar do que nas águas correntes. Deus quer que a gente esteja nas águas correntes dele, no rio dele. Por isso que há um rio que vem lá do trono de Deus. A palavra diz, né? Um rio que vem. Nós já somos crentes, fomos batizados. E o primeiro batismo que nós temos chama-se batismo de arrependimento. Você se lembra, eu como era muito novo, 9 anos de idade, talvez minha mente não gerasse muito o que arrepender. E eu me converti aos 9 anos de idade. Mas talvez quem converteu aos 30, aos 40, aos 50, talvez pensou muita coisa, eu tenho muito do que me arrepender. E nós aceitamos Jesus e falamos: Senhor, eu te aceito. Estava falando comigo que a gente não aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Jesus nos aceitou. Lembra o dia que Jesus aceitou você? Glória a Deus. Você lembra? Lembra? Glória a Deus. Quantos anos? Mais ou menos. 47 por aí. 47 anos você achou. O que Cristo te achou? Amém. Vamos ler em Atos 19, de 1 até o 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Dizendo, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Nós batizamos, nós nos arrependemos. É o primeiro passo para quem crê no Evangelho, é se arrepender. É ver que há algo mais na vida. Olha, eu estava andando por um caminho, mas agora eu estou percebendo, e o Espírito Santo me convenceu que há um outro caminho para ser andado. E aí nós vamos para esse outro caminho, aceitamos Jesus, e uma das coisas lindas é que a gente coloca no nosso coração, a gente abre a nossa vida. Muitos aceitam em lágrimas, quebrantados de coração, aceitam a Jesus e falam: vou mudar de vida. Eu aceitei Jesus agora. Vocês sabiam que é uma das fases do Evangelho que mais você ganha pessoas para Jesus? Aí quando você se converte, você sai falando para todo mundo: eu aceitei Jesus. Mãe, pai, amigos, todo mundo vai começar a perceber a diferença de quem você era e agora quem você é. E aí é a chance para você ganhar outros para Jesus. E aí a gente se converte. E aí vem o próximo passo, que é o qual? Qual foi o próximo passo que eles tomam? A gente se converteu, levantou a mão, foi à frente. E agora? O batismo, que é para confirmar que você se arrependeu, que é um ato público, é a pública, como é que a gente chama? Da pública profissão de fé. E aí a gente fala pública, porque a gente fala para todo mundo, chega diante da igreja: ó, irmãos, quero me batizar, e vou me batizar essa noite, porque eu me arrependi dos meus pecados, agora eu tenho uma aliança com Jesus, eu me batizei, agora eu quero seguir a Jesus. Quantos fizeram isso aqui? Quantos? Aleluia! E é tão lindo a gente ver pessoas se batizando, né? Eu não sei, no batismo aqui eu me acabo, né? A gente acaba de chorar, porque é tão emocionante. E Cauína lê uma história, que parte da história da pessoa, a cartinha que a pessoa fez. Meu Deus, aquilo mexe com a gente.
E é tremendo, é maravilhoso. Então o próximo passo é batizar. Batizar. Aí eu pergunto a vocês, pronto, nós temos uma nova vida em Jesus, aceitamos Jesus, batizamos, qual é o próximo passo? O próximo passo é aprender essa nova vida, esse novo caminho. Aí está o desafio, porque tem coisas que você fazia antes tão rotineiramente, tão assim, normal, natural, que agora você, quando for fazer, você fala, isso não é assim não, e como é que eu devo proceder? E aí surge um bocado de pergunta, né? Os novos convertidos fazem um bocado de pergunta. Paulo falava nas sinagogas e ele ensinava, porque Paulo tinha uma vida, ele tinha aprendido um conceito, ele tinha um conhecimento, mas agora Paulo caiu no chão, vocês lembram? Paulo deu uma tropeçada, não foi bem uma tropeçada, foi Deus que deu. Vai lá, Paulo, receba o chão. E Paulo foi lá, recebeu o chão. E Deus falou com ele: Saulo, por que você está me perseguindo, cara? Que ideia errada é essa sua? Está me perseguindo? Volta você. Você está se achando o quê, Paulo? Você está se achando o quê? Paulo, ouve a voz, quem é o Senhor? E aí Paulo tem um desafio, irmãos. Paulo foi ouvir o irmão Ananias, que foi orar por ele, vocês lembram? Ele entrou na cidade de Damasco, Ananias foi orar por ele batizou. E aí, eu creio que Paulo falou assim, eu creio, meu entendimento, um homem que já tinha perseguido, estava perseguindo, matando, arrastando crianças e mulheres, homens e mulheres, arrastando para fora das suas casas. Esse homem fazendo um monte de miséria, de repente Deus pega ele, pega com força. E aí, esse homem fala, eu creio que está, e agora, o que eu vou fazer? Eu sou um cara que eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser com essas pessoas. E agora, o que eu vou fazer com essa carta? Não tem mais valor essa carta. E agora, o que eu vou dizer para o pessoal lá que eu creio que todo mundo elogiava Paulo? Quem está entrando aí? Paulo, conta essas histórias aí, rapaz. Você, um homem sério, preservando a nossa cultura, preservando a nossa religião. Você é um homem que está fazendo muito por nossa religião. E agora, quando Paulo entrasse, o que eles iriam falar? Paulo tinha mudado tudo, um giro na vida dele. De perseguidor passou a ser perseguido. O que ele era totalmente contra, ao ponto de chegar a matar os outros, agora ele estava disposto a dar a vida ao contrário disso. Estava disposto a estar entre aqueles que ele perseguia, que eram mortos. Paulo teve que ir. E agora? O Senhor falou comigo. E o que eu devo fazer? Gente, só um parênteses, tem curiosidade. Jesus, que eu me lembro, tem mais umas 2 citações que falam que Jesus, eu acho bonito, quando Deus fala assim, que Paulo estava preso, aí veio um Senhor de madrugada e se assentou do lado dele. Lê lá para você ver. Jesus chegou de madrugada, com Paulo lá preso já pelo amor ao Evangelho, sentou do lado dele e falou: Paulo, não esquenta com isso não. Convém que você passe por isso. Batendo aquele papo com Paulo. E Paulo teve que aprender tudo isso. Ele teve que aprender uma nova vida. Irmãos, o ensino é importante. O ensino é importante. E a gente aprender, por isso que a gente está nos cultos. É horrível a gente ficar perdendo culto. Quando você perde culto uma semana, você na realidade perdeu quanto tempo? Se você deixar de vir um final de semana na igreja, quanto tempo você perdeu sem vir à igreja? Quanto? Você deixou de vir metade do mês. Deixou de estar desfrutando da comunhão. Eu sei que às vezes tem casa e casa, né? Mas você não participa às vezes de um PG, não se compromete às vezes com um PG, não se compromete às vezes com a escola dominical, não se compromete com os cultos, não se compromete em aprender a palavra, com o discipulado. Você deixa de aprender, você desacelera o seu processo.
Paulo ele queria aprender tudo que tinha a respeito do reino. Eu vou dar um conselho para você nessa manhã: aprenda tudo que diz respeito ao reino. O que for do reino, o que for de Deus, eu quero estar dentro. Eu não vou estar de fora, eu não vou me permitir estar de fora daquelas coisas que Deus está querendo fazer, porque Ele faz comigo ou semigo. Ele faz comigo ou semigo. E é melhor Ele fazer comigo. É melhor Deus poder contar comigo do que Deus olhar para mim e falar assim: eu não posso contar com você, porque infelizmente você é uma pessoa que não está andando desapercebida. Eu não posso falar com você porque você está muito desapercebido. Eu não posso contar com você naquele culto, lá na casa do irmão, lá na URBS 30. Porque é longe lá na URBS 30 e você não vai lá naquela URBS 30. Porque você vai ter que gastar gasolina, porque você chegou muito cansado no trabalho. Mas talvez, e eu sempre pensei, irmão, desde criança, eu penso nisso. Se eu não for naquele culto e acontecer alguma coisa lá e eu não te ver, perdi. Porque Deus pode usar uma criança para falar com você naquele culto. Deus pode falar com você com um tropicavas seu na calçada, numa pedra. Deus pode falar lá naquele culto. Deus pode falar no culto através de uma boa noite de alguém que vai estar lá. Esteja presente para receber o ensino. Por que eu devo aprender mais de Deus? Por que eu devo ler a palavra? Por que eu devo estar presente? Por que eu devo tirar as dúvidas com o pastor? Por que eu está aberto ao ensino? Porque, irmãos, o ensino não diz a respeito só de nós. Nessa parte do ensino a gente aprende porque a gente vai ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, ensinar para outros irmãos mais fracos na fé, ensinar lá no nosso trabalho. Quando surgir uma oportunidade, você vai estar aqui, ó, com a palavra, né, Dani? A Dani fez uma pergunta hoje, ela falou assim: ixi, você estava discutindo esse assunto em todo lugar, que você respondeu muito rápido. Eu falei: é mesmo, lá em casa a gente estava comentando sobre isso, aí a gente teve um debate lá em casa, né, e vai, isso é certo, isso aqui, isso aqui. Então a gente aprende para a gente ensinar a outros, para a gente discipular a outros, para a gente falar do amor de Cristo e das verdades de Cristo a outros. Para isso que serve o ensino. E diz assim, mas como, lá no 9, 19, 9 diz assim: mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mais do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Paulo diz: separou, ele ensinava na sinagoga, separou alguns discípulos, e eles ficavam todos os dias nessa certa escola de tirano. Quem está grávido aí e quiser colocar o nome do filho, Tirano, é o nome do menino, Tirano. Está me tirando? Não, você não está me tirando. Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Paulo saiu, escuta isso aqui, ó, uma coisa, curiosidade. Paulo saiu da sinagoga que ele pregava todos os finais de semana. Ele pregava lá, todos os finais de semana. Até o pessoal se chatear com ele. O pessoal se chateou com ele, porque ele estava pregando as verdades, que às vezes era contra aquela religião, a religiosidade daquele povo. E aí ele foi pregar num certo lugar, numa escola, a escola desse cara chamado Tirano. E ele ficou 2 anos nessa escola, ensinando todos os dias. Não era mais só sábado, como na sinagoga, mas agora ele passou a ensinar todos os dias. E a palavra diz que muita gente começou a aprender com ele. Então Deus deu essa estratégia para Paulo. Eu acho que Paulo nem sabia, foi seguindo o rumo, o fluxo do rio, e Deus deu essa estratégia para ele. E ele falava nesses lugares, separou esses discípulos, então eles estavam aprendendo lá. Esteja atento, interessado a aprender mais de Deus. Você tem interesse em aprender mais de Deus? Então esteja o mais presente que você puder. O mais presente que você puder, esteja. E eu vou falar a terceira coisa, que é, qual o terceiro passo? Nós vimos que nós temos que converter e batizar. O segundo, que a gente deve aprender para também ensinar. E agora um outro passo de fé que nós damos chama-se batismo no Espírito Santo. Enchimento
do Espírito Santo de Deus. Um crente cheio, avivado, cheio do Espírito Santo. Você está fazendo qualquer coisa, mas sua mente, seu coração, a sua vida está focado no céu. Seus pés estão na terra, mas a sua cabeça está no céu. Assim como também os seus olhos estão no céu, assim como a vida de Estevão. E diz assim, lá no 6, no 19:6, diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram todos 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Você viu lá anteriormente, quando a gente leu, que eles falaram assim: Você já ouviu falar sobre o Espírito? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? E talvez alguns nessa manhã possam até dizer como aqueles homens: nós nunca vimos falar sobre esse Espírito Santo, sobre o que é isso, ser batizado com o Espírito Santo. E Paulo falou: vocês batizaram, mas batizaram para arrependimento de pecado. Vocês têm a Cristo, vocês têm o Espírito de Deus, mas falta um enchimento, tem que ter mais. Deus quer dar mais para vocês. E ele pôs as mãos sobre aqueles homens, eram mais ou menos uns 12. Ele impôs as mãos e eles começaram a falar em línguas. Você lembra que Arthur falou aqui, que o pastor Cristiano falou que, sobre o batismo do Espírito Santo, depois que Cláudia chegou lá perto dele: você já tem o Espírito Santo? Ele estava ali orando com ele, ele recebeu o enchimento do Espírito Santo. Gente, eu vou falar uma coisa para você, é uma coisa linda, e aqui eu abro um parênteses, eu não vou demorar. Eu abro um parênteses. Eu quando era jovem, mais jovem, pessoa jovem, né? Eu tenho mais tempo de jovem, tenho de experiência na jovialidade. Nem cabelo deu na humildade também. E na humildade. Se tem uma coisa que eu me orgulho é da minha humildade. E aí, eu ficava doidinho para ser batizado com o Espírito Santo, porque minha avó, pastor, era da Deus e amor. E minha avó era de fogo mesmo, minha avó era pentecostal de fogo. Eu me lembro minha avó orando por mim. Uma vez eu tinha uma febre em casa, e ela chegou, e ela comentando com meu pai, falou assim: eu vi um espírito maligno entrando lá no quarto dele. Eu vou orar, e realmente ela orou, e eu fui curado. E ela, uma mulher muito de oração, ela tinha todas as fotos do filho dela, e botava no joelho e orava. Gente, é inacreditável. Eu tenho um tio que era um dos mais bagunceiros do mundo, gostava de carnaval, de festa, de fala, eu queria saber do evangelho. Pois minha avó orava por esse cara. Depois que ela faleceu, esse cara hoje é pastor. Glória. E eu fiquei falando: como é que meu tio, esse tio meu, se converteu? Porque era assim uma coisa inacreditável. E os filhos, e ela orava pelos filhos. É uma mulher de oração, mulher de Deus. E eu ficava orando ali: meu Deus, que poder é esse, que graça é essa? Eu quero ter isso na minha vida. E eu fui crescendo: meu Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Embora eu frequentasse, fosse membro, fosse, como é o nome que dá? Vice-moderador. Já fui vice-moderador da primeira igreja batista em Santa Maria da Vitória, Bahia. E eu era vice-moderador. Primeira igreja batista. E eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E foi um processo longo. Até que gente orando em mim, por mim, pastores orando por mim, e tal, e pôr a mão, e meu Deus, eu não recebia, eu já estava traumatizado. Meu Deus, será que isso não é para mim? Aí um dia um pastor, escuta essa, o pastor lá da nossa igreja, lá em Coitina, falou bem assim: eu quero pedir a todos os membros que nesse próximo domingo, vocês, antes de vir para o culto, vocês se ajoelhem em casa, tira meia hora, ajoelha para que o culto seja abençoado, venha no fervor do Espírito Santo e tal. Aí eu falei: eu vou orar. E eu ajoelhei no canto, Cláudia estava na sala com outra menina, orando, e eu me ajoelhei no meu quarto. Meu quarto era uma casa que não era muito nova, e tinha um forro assim aqueles forros de madeira. Só que a madeira, se você pegasse um cabo de vassoura e fizesse assim, pum, ela furava. E eu estava lá orando no quarto, ajoelhado, clamando, chorando: pai, eu quero receber e tal. Eu creio na palavra do pastor, eu creio.
Eu creio que o Senhor vai derramar sobre nós. Ele pá. Daqui a pouco, meu irmão, eu vi um barulho parecendo que o teto do quarto, o fogo, a minha impressão, eu falo isso, né? A minha impressão é que o fogo do quarto tinha se deslocado e caído sobre as coisas do quarto. E continuei orando, não vou olhar não, senão eu vou perder a bênção. Comecei a continuar orando, daqui a pouco eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em línguas e ver aquele fogo no meu coração, aquele ardor, aquela alegria, aquela chama, aquele enchimento. E eu comecei a orar em línguas e comecei a falar. E eu estava tão desesperado, eu não falei com Cláudio. Fui tomar meu banho antes do culto, falando em língua. Falando em língua. E Cláudio não percebeu, eu só devagar. Desci a rua todinha falando em língua. Cheguei no culto falando em língua. Eu não vou perder não, foi muito tempo para Deus batizar, eu não quero perder. Eu falei, se eu perder, se eu parar de falar e não falar mais. Eu vou não, eu falei, vou até o que der. E comecei, fui falando no culto todinho, o pessoal cantando, e eu falando em língua, só orando, pregando, e eu falando em língua. Até que eu cheguei para casa e falei, claro, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas foi uma alegria, irmãos, porque tanto de gente que já tinha orado. Gente, a gente orava lá no meu pé, as pessoas que estavam no nosso discipulado. Eu contei essa experiência lá na campo. Eu fui orar uma vez por um jovem que tinha acabado de receber. O cara era mundano, assim, fazia muita coisa errada. E ele se converteu, tinha um coração muito bom. E eu fui orar com ele era dono de uma pizzaria. E eu cheguei lá, falei, rapaz, eu vim aqui orar por você, antes de você para a reunião lá. Ele falou, pastor, faz o seguinte, vem aqui no fundo. Aí eu fui lá no fundo da pizzaria, estava lá o forno ligado, lá fazendo pizza, e funcionário para lá e para cá. E eu com ele aqui, eu falei, vou orar por você, tá? E comecei, você já ouviu falar sobre o batismo do Espírito Santo? Ele já. Eu falei, assim, mano, e você quer receber o batismo do Espírito Santo? Ele falou, quero. Eu falei, então fecha os olhos e vamos orar. Ele falou, vamos orar. E eu comecei, em nome de Jesus, batiza o teu filho com o Espírito Santo. Comecei a falar em língua, eu falei, meu Deus do céu! Eu fiquei tão indignado, saí de lá tão indignado. E eu saí com raiva, eu só não fiquei com raiva dele, eu pedi a Deus, não deixa eu ficar com raiva dele, não, Jesus, que não tem nada a ver. Eu fiquei indignado porque ele, em menos de um minuto de oração assim, ele começou, desatou em língua e tal, naquele fervor do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o tanto que demorou de receber, meu pai, o filho de crente, e converteu a 9 anos de idade. Meu Deus, esse camarada aqui o tempo todo no mundo, perdidão, agora aceitou Jesus agora, esses dias, e o cara vai sair batendo no Espírito Santo. Mas glória a Deus, ele recebeu. Querido, essa promessa é para você. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Você pode dizer assim, essa promessa. Deus me deu essa promessa. Isso é como promessa. Escute só, de acordo com o Novo Testamento, escuta aqui, que está todo terminando. De acordo com o Novo Testamento, o batismo do Espírito Santo é uma experiência enviada por Jesus Cristo, não tem ele, porque ela é enviada por Jesus Cristo. Como registrado no Evangelho de Lucas, Jesus os descreveu como sendo a promessa do Pai. Se é promessa do Pai, é para você que é filho, amém? É a promessa do Pai, através do qual os crentes em Cristo receberiam o poder do alto, de acordo com Lucas 24:49. De acordo com o livro de Atos, Jesus ainda se refere ao batismo com o Espírito Santo como uma experiência através da qual os seus discípulos iriam receber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora eles receberam esse poder de Deus. Escuta só, crente, vou abrir um parênteses aqui e me entenda. Presta atenção. Jovens, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Eu percebi, pastor, nesse ponto, com uma certa tristeza, mas eu tenho muita esperança de que alguns jovens estavam com medo de receber o batismo do Espírito Santo. Alguns foram,
E os que foram, receberam. Mas alguns têm medo de receber. Para que serve esse negócio? Para que eu quero esse batismo de fogo? Talvez eu estou falando com crentes aqui e falar, eu não sou pentecostal, eu sou tradicional. Não, nunca tivemos esses costumes de falar em línguas. Não, esse batismo do Espírito Santo é mais para profetas, é para um pastor, é para uma pessoa ou outra. A palavra está dizendo que o batismo do Espírito Santo é para todos, porque é a promessa do Pai para todo o crente. Vamos fazer uma pesquisa aqui, que só os crentes levantam a mão, que podem receber o batismo do Espírito Santo, só os crentes, cadê? Então essa promessa diz respeito a você, diz respeito a você. Agora, pastor, para que batismo do Espírito Santo? É só para a gente ficar falando em língua e mostrando que a gente é batizado, né? Ficar falando língua estranha, um negócio assim pentecostal. Pastor, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que rodar? Tenho que fazer karatê? Quando eu receber, pastor, eu tenho que fazer o que? Correr? Não. Há um propósito no batismo do Espírito Santo. E esse é o propósito para todo crente. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma ordem, uma palavra, ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem crê será condenado. E estes sinais, aí vocês querem essa parte, e esses sinais acompanharão os que creem. Como é que está lá? Em meu nome expulsarão o demônio, farão novas línguas. Se pegar alguma coisa contigo, ele não para, não. O batismo no Espírito Santo, meus queridos, é para a gente se aquecer de tal maneira que a gente leve o Evangelho sem medo de nada. Eu acho até engraçado quando Paulo e Silas, foi Paulo e Silas, ali me corrigir, que receberam uma chibatada lá, foram presos, receberam a chibatada e falou assim: vão embora, não pregue mais esse Evangelho. O que eles fizeram? Assim que eles saíram da cadeia, pregaram o Evangelho. E o que aconteceu com eles? Voltaram de novo para a prisão. E o que aconteceu? Jesus foi lá, sentou do lado de Paulo para conversar com eles. Esquenta com isso, não. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo de fogo, de fé, é para você testemunhar de Jesus Cristo na sua vida com ousadia. Eu não vou falar aqui na escola, na faculdade, se eu abrir minha boca. Essa semana eu ouvi um jovem daqui da igreja, ele não está aqui, Yuri, falou: pastor, tem um pessoal lá na faculdade, agora com a matéria lá, nada a ver ensinando. E tem uma hora que eu vou, aliás, eu vou falar. A maioria dos professores lá, não. Se eu falar, eles vão me perseguir, mas eu vou falar. Eu falei: jovem, você desafio nasceu. Seja cheio do Espírito Santo, se for para você falar, você fala. O Espírito Santo é para você testemunhar lá na sua casa, para você testemunhar lá no seu trabalho, é para Deus. Você lembra que Jesus falou assim: não se preocupe quando você chegar numa situação assim, meio tribulosa, meio nos tribunais, e você não souber o que você vai falar, porque eu, naquele instante, eu vou falar com você. E isso aconteceu. Você vai ver a defesa lá de Paulo, a defesa de João, dos discípulos, em relação ao Evangelho. Então, o batismo do Espírito Santo é para você testemunhar com ousadia e com fervor aonde quer que você esteja, lá no seu trabalho, na família, nos grupos, seja onde for, você vai testemunhar com ousadia do Evangelho de Cristo. Amém? Para você cumprir a missão, para nós cumprirmos a nossa missão que Deus deu, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém. Esse poder é para que a gente tenha o poder de testemunhar e pregar. E lá no versículo 11, no 19, lá no 19, no 11, diz assim: e Deus
pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades faziam o quê? Fugiam deles, e o espírito maligno fazia o quê? Saía, se retirava. Recebereis, lá em Atos 1:8 diz assim: recebereis poder. Recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o Senhor Jesus Cristo afirmou categoricamente: sereis minhas testemunhas. Suas palavras não dão chance para a nossa desculpa. Recebereis poder ao descer sobre vós. Então, nós temos autoridade através desse Espírito Santo. Nós temos autoridade para orar por enfermos, tá? Orar por enfermos, chegar ali e colocar a mão. Se vai ser curado, aí é uma outra questão. Mas você tem que fazer o seu papel, que é orar. E Deus vai usar você para curar alguém, para orar por uma situação de alguém, uma situação financeira, uma situação emocional, relacional. Você chega a dar aquela palavra com autoridade, né? Fala com a pessoa com a autoridade de Deus na sua vida. É o poder que nós precisamos, irmãos, para continuar a igreja forte, a igreja que cresce. O pastor fala aqui e eu concordo 100% com ele. Irmãos, não é para crescer a igreja, crescer em número, porque a gente quer uma igreja grande para dizer que temos igreja. Não. A igreja grande significa que nós estamos ganhando vida para Jesus, que nós estamos trazendo pessoas para Jesus, e que essas pessoas estão sendo discipuladas no melhor lugar que a gente crê, que é esse lugar aqui, né? Onde o evangelho é pregado de forma isenta, de uma forma aberta, de uma forma limpa, de uma forma honesta. Então, você que crê nisso, você tem que se encher do poder do Espírito Santo para pregar, testemunhar, orar. Irmãos, aconteceu uma coisa essa semana, pastor, acho que eu nem comentei com o pastor. Nós estávamos no nosso ensaio aqui na sexta, eu falei assim: vamos orar para que a gente louve de tal forma que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja transformação, conversão. E o pastor no dia orou aqui sobre isso, sobre essas coisas. Milagres, sinais, irmãos. Eu creio em sinais, eu creio em coisas extraordinárias. Eu já vi coisas extraordinárias acontecer na minha vida, na vida dos meus pais. Eu já vi muita coisa na vida de Cláudia, na vida da minha filha. Eu costumo dizer que ela é um milagre do céu. Então, assim, ela vem por um milagre. Então, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida através desse poder. Agora, eu vou pedir só as pessoas que querem esse poder para ficar de pé em nome de Jesus. Só os que querem receber esse poder. Amém? Só os que querem receber. Feche os seus olhos por um instante. Não pense em ninguém que está do seu lado. Você entendeu a causa e a razão, o porquê do poder? Então, ore a Deus, comece a orar aí com suas próprias palavras. Diga para ele: Pai, eu entendi que o poder é para eu testemunhar, que é para mim fortalecer minha fé, que é para mim estar pregando, eu pregar o seu evangelho para as pessoas, que é para que haja conversão, para que haja cura, para aquelas pessoas que eu encontrar que estejam oprimidas pelo poder de Satanás, oprimidas pelo poder do diabo, pessoas até mesmo possessas, que eu encontrar na minha frente, que a autoridade do Senhor vai estar na minha vida, e eu vou saber decidir essa parada no nome de Jesus, porque eu vou ter plena consciência de que o Senhor me encheu e me revestiu do seu poder. Peça a Ele aí agora, peça a Ele em nome de Jesus. Usa toda a sua força intelectual, toda a sua força mental, utiliza toda a sua força emocional, todo o desejo do seu coração. Começa a orar para ele, por ele aí e fala: Pai, eu quero, se é do Senhor mesmo, eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte desse processo, meu Pai.